Meus irmãos, queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você, querido professor, querida professora, que tem trabalhado, se dedicado para trazer um ensino aos nossos adolescentes. Que Deus continue também lhe abençoando ricamente. Quero expressar da alegria de poder estar mais uma vez cooperando junto com a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominical aqui neste dia, onde nós estamos estudando a lição que tem como título Cremos, a lição desse trimestre. E a lição de hoje, a lição de número 8, nós vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. Um tema muito propício para nós estudarmos nos dias atuais com os nossos adolescentes. E eu quero começar lendo o texto bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, que fala sobre acerca dos dons espirituais. É interessante que você, querido professor, querida professora, possa ler com atenção esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 12, porque toda a lição basicamente estará sobre este texto, sobre esse capítulo, onde Paulo ele vai falar, vai alertar a igreja de Coríntios sobre os dons espirituais. É importante também que os professores em sala de aula destaquem o versículo 11 do capítulo 12, que diz: porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. É importante frisar que existem vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É importante que os professores frisem isso em sala de aula. E a lição também nos traz sobre o objetivo geral da lição. Qual o objetivo geral da lição dessa nossa aula sobre a atualidade dos dons? Primeiro, professores, definir sobre os dons espirituais. Segundo, destacar os dons espirituais. E terceiro, afirmar a atualidade dos dons espirituais. É interessante que os queridos professores, quando estiver ministrando a sua aula, ele possa pontuar esses três objetivos, que é dons espirituais, explicar, trazer uma explicação sobre os dons espirituais, destacar sobre os dons espirituais e afirmar, aqui que é importante, afirmar, garantir a atualidade dos dons espirituais, para que ao finalizar a sua aula, a sua classe, os seus alunos, os adolescentes, possa sair mais convicto da atualidade dos dons espirituais. E a lição, ela vai abordar 3 tópicos. O primeiro é dons do Espírito. O segundo tópico vai falar sobre conceituando os dons espirituais. E o terceiro tópico vai falar sobre eu creio nos dons e quero desfrutá-lo. O primeiro tópico, queridos professores, quando vem falando sobre os dons espirituais, é interessante que os professores traga uma explicação para os alunos, para os professores, o que de fato significa dons do Espírito. E é interessante que
se o professor tiver em casa o dicionário bíblico de Wycliffe e puder levar, puder deixar acessível aos alunos, para que ele possa ter uma maior explicação sobre o termo do dom, que é presente, que é uma dádiva, que é uma oferta, que o dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito sobre a igreja de Deus. Ou seja, é um presente de Deus para a sua igreja, afirmando que o dom do Espírito Santo é uma oferta que Deus dá à sua igreja, é um presente, é uma dádiva, e Deus, ele só dá à sua amada igreja. E os adolescentes, como também fazem parte da igreja do Senhor, os adolescentes também podem buscar essa dádiva, também pode buscar esse presente que Deus, ele tem prazer de dar, de distribuir, de ofertar à sua amada igreja. Então é importante, professores, que neste tópico, quando você estiver falando sobre os dons do Espírito, frise isto, que é um presente, que é uma dádiva, que é uma oferta que Deus, ele dá à sua amada igreja. Veja bem que privilégio nós temos. Veja bem que privilégio a igreja do Senhor Jesus pode desfrutar, aonde Deus, ele dá aquilo bem precioso, que é o seu Espírito Santo. Ele pode dar os dons à igreja. Glória a Jesus. E é interessante também frisar que os dons é uma oferta que Deus, ele concede à sua amada igreja. E no tópico 2, vem falando sobre conceituando os dons espirituais. Ou seja, nós devemos deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Não podemos analisá-la como se fosse um aparelho eletrônico que nós ganhamos de presente e depois começamos a seguir uma série de comandos. Ou seja, o conceito do Espírito Santo, ele não pode ser conceituado. Por quê, queridos professores e professoras? Porque o Espírito Santo, ele age da forma que ele quer. Ele age na hora que ele quer, da forma que ele quer. Ele não tem um roteiro, ele não tem, como possamos dizer, um manual para ligar, desligar e configurar na hora que eu quero. É da forma e do jeito, na hora que ele quer. É importante frisar isso, porque certamente surgirão nas vossas salas algum questionamento sobre os dons do Espírito. Ou seja, porque tal igreja tem uma tal manifestação do Espírito e a outra não. Porque tal irmão tem uma manifestação dos dons do Espírito de um jeito e outro não. Então é interessante frisar, porque o Espírito Santo é quem concede, ele dá a quem ele quer os dons do Espírito. E conceituando o dom do Espírito, nós temos a palavra da sabedoria, que está lá no versículo 8 do capítulo 12, que é o dom da sabedoria. Tem a ver com desvendar os planos e os propósitos e os caminhos de Deus. Também a palavra do conhecimento, um dom que revela a aplicação do ensino do Evangelho. A fé, não se trata da fé que nos conduz à salvação, ou seja, devemos que separar a fé salvífica, a fé sobrenatural e a fé como dom do Espírito. Cura divinas são dons para curar toda sorte de enfermidades das pessoas por meio divinos e sobrenaturais. É interessante que aqui, se os professores puderem levar algum exemplo
possa ser uma experiência de algum próximo de você, da sua parentela, ou até algum mesmo texto bíblico, onde mostra a atuação divina de Deus para trazer cura ao seu povo, aos seus servos. Milagres ou operação de maravilha refere-se a uma diversidade de manifestações sobrenaturais. Profecias. Profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para suas vidas. Discernimento de espírito. O dom da palavra de conhecimento pode se relacionar ao discernimento de espírito. Variedade de línguas. São línguas não aprendidas pelo método e capacitação humana, usados para aprendermos, como um exemplo, o inglês, o espanhol, o francês. Interpretação de línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom interpretar a própria língua desconhecida ou a de outrem. Ou seja, são essas variedades dos dons do Espírito. Então, é interessante que o professor, quando estiver ministrando na sala de aula, ele possa, quando citar cada dom desses, usar um exemplo para trazer uma didática melhor para os alunos, para que os alunos possam compreender melhor aquilo que o professor está passando. E o terceiro tópico, eu creio nos dons e quero desfrutar. Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para qualquer crente. É interessante que o professor aqui possa destacar que os dons do Espírito, ele pode ser desfrutado pelos alunos, pelos seus alunos, pela sua igreja, porque estamos vivendo num período onde, possamos dizer assim, uma guerra teológica, onde os pentecostais acreditam e que ainda existe a atualidade do Espírito Santo, onde o Espírito Santo ainda atua no meio da igreja, onde tem outra linha de pensamento teológico que diz que os dons cessaram. Então isso possa trazer uma confusão para a cabeça dos adolescentes. Por isso é interessante que os professores possam frisar isto, que os dons, ele é atuais, ele está sendo atual no meio da igreja do Senhor Jesus, e ele é tão atual que eu posso desfrutá-lo desses dons. Se eu buscar a Deus, se eu pedir a Deus, Deus pode me dar essa dádiva, esse presente, essa oferta, que é os dons espirituais. E finalizando esta lição, queremos trazer, meus irmãos, um livro que fala um pouco sobre o batismo, os dons do Espírito, que é a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Este livro pode auxiliar você, professor, também a trazer mais subsídio, mais assunto sobre a atualidade do Espírito Santo. E este livro você pode encontrar na livraria Arca Missionária, que fica no prédio anexo aqui do Templo Central. Que Deus possa proporcionar uma aula abençoada. Que Deus possa ajudar cada professor, a cada professora a desenvolver uma aula, que o nome de Deus possa ser glorificado e que o Espírito Santo possa se fazer presente no meio da sua aula. Que Deus em Cristo vos abençoe.